Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 87 da playlist de aulas do sétimo ano. Hoje vamos falar sobre estatística, mais precisamente sobre o gráfico de setores. Vem comigo! Bom, eu quero começar a aula colocando para você aí na sua tela dois gráficos de setores para que você possa analisar todas as informações que um gráfico de setores contém, tá? Então pause o vídeo, olha com calma, leia as informações e depois dá play para a gente fazer algumas conclusões, fazer alguns apontamentos. Bom, como vocês puderam observar aí, os gráficos de setores são gráficos que utilizam um círculo como base, correto? E aí esse círculo ele é dividido em setores circulares, é dividido em partes, né, em fatias, como se fosse fatias de uma pizza. Por isso que ele também é conhecido como gráfico de pizza, porque dá a impressão de ser uma pizza e aqui a gente tem as suas fatias, né? Então, nós vamos sempre estar utilizando aí para desenhar um gráfico de setores o círculo e os seus setores circulares, tá? Pedaços desse círculo. Quando é interessante estar usando o gráfico de setores? Quando eu for trabalhar com a totalidade, tá? Com a totalidade das informações que eu tenho. No primeiro gráfico, nós vimos aí um gráfico que falava sobre a água do planeta, né? Então, nós tínhamos aí a água salgada, a água de mares, tínhamos também a água que é a água doce mais congelada, que é essa daqui, né? As águas das geleiras, e a água doce pertencente a rios, lagos, águas subterrâneas, tá? Então nós tínhamos essas três informações. E perceba que se a gente somar, né, esses percentuais que a gente tem aqui, nós vamos encontrar a totalidade, que é 100%. Então fazendo a adição aqui, nós vamos encontrar o resultado 100%. Então é essa totalidade que nós sempre vamos ter no gráfico de setores, tá? Então todo gráfico de setores ele é utilizado quando a gente tem a totalidade das informações, quando nenhuma das informações está ausente ou está faltando. No segundo gráfico, que fala sobre os veículos, né? O título do gráfico é Distribuição por tipo dos veículos com placa da cidade de São Paulo em novembro de 2019. Então aqui está falando os tipos de veículo, né, que tem na cidade de São Paulo. Automóvel, moto, micro-ônibus, caminhonete, caminhão, ônibus e outros, certo? Se a gente somar, né, os percentuais, foram seis tipos de veículos, tá? Se a gente somar os percentuais, também dá 100%. Olha só, 14, 17, 21, 26, 30. Sobe 3. Somando aqui 7, 15, 24, 29, 30. Sobe 3. Somando aqui 12 mais 6, 18, 19, 20. Sobe 2. Somando aqui dá 10. Tá? Então a totalidade, né? 100%. Então 100% corresponde ao círculo todo, né? Ao gráfico completo. E cada um dos setores ele tem que ser proporcional, né? Cada um dos setores ele será proporcional a porcentagem que ele representa. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui que vocês viram aí, falando a respeito dos tipos de veículo, tá? Então, a maior porcentagem, que é o 69,48%, representa o maior dos setores, né? A menor porcentagem, que é o 0,55%, representa o menor dos setores. Então, cada setor circular, ele é diretamente proporcional à porcentagem que ele representa, tá certo? Então, nós vamos aprender agora a construir um gráfico de setores, certo? Vamos apagar aqui essas informações para a gente trabalhar com a tabelinha que eu tinha colocado aqui. Essa tabela que eu coloquei aqui é uma tabela fictícia, né? Imagina então que aqui estão todos os alunos de uma sala de aula e aqui as notas que esses alunos tiraram numa prova aí de matemática. Bom, para a gente conseguir transportar esses dados da tabela para um gráfico de setores, nós vamos ter que fazer alguns cálculos. Não é simples, tá bom, gente? Mas é bem legal, é bem interessante. Bom, a primeira coisa que nós precisamos aqui é da totalidade, né? Já que nós vamos falar aí de gráficos de setores, é nada melhor do que começar determinando o total de alunos. Qual é o total de alunos que eu tenho aqui? Ó? 6 mais 9 dá 15,
19, 20. São 20 alunos, tá certo? Agora, dependendo do tipo do exercício, a gente pode fazer um cálculo a menos ou a mais, aí depende do que o exercício vai pedir. Se ele só quiser que eu represente esses dados aqui no gráfico de setores, é uma coisa. Agora, se ele quiser também saber a porcentagem que cada um representa no gráfico de setores, aí eu tenho mais um cálculo para fazer. Então, vamos por partes. Vamos começar desenhando o nosso gráfico de setores. Como que nós vamos fazer? Bom, como são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto mais alunos eu tiver, maior vai ser a porcentagem, maior vai ser o setor circular que vai ocupar no gráfico. Então a gente já sabe que aqui, ó, que só tem um aluno, vai ser um setor pequeno. Aqui que tem 9, vai ser um setor circular grande, tá? Então nós vamos começar usando sempre a totalidade. Bom, eu tenho aí que 20 alunos, vou colocar assim, ó, 20 alunos representa o círculo todo. E o círculo todo corresponde a quantos graus? Não são 360 graus? Então, os 20 alunos correspondem a 360 graus. Aí, 6 alunos apenas. Se eu quiser fazer o cálculo só com 6 alunos, bom, 6 alunos vão corresponder a x graus. Então, montei aqui a minha regrinha de 3 e agora eu vou multiplicar cruzado, né? Como que a gente faz mesmo? Ó, a gente multiplica o 20 pelo x e o 6 pelo 360. Então, 20 vezes x é igual a 20x. E 6 vezes o 360 vai dar 0. 36 sobre 3, 2.160. Agora, para isolar o x, a gente divide os dois lados da igualdade por 20. Nós vamos encontrar que o x aqui é igual a... cortando aqui, né? Vamos ficar aqui x é igual, dá para tirar um zero também. Vai ficar 21 dividido por 2, aliás, 2 dividido por 2 dá 1, 0,8, 108 graus, tá bom? Então, esses 9 alunos que estão aqui, eles vão corresponder a... Desculpa, esses 6 alunos que estão aqui, eles vão corresponder a um setor de 108 graus. Então, a gente vem aqui, a gente pega o transferidor, tá? Vamos pegar aí o nosso transferidor e vamos posicionar aqui. Vamos começar fazendo um raio e aí a partir desse raio a gente vai abrir 108 graus, tá? Então centraliza a linha e vamos abrir 108 graus. 108 tá mais ou menos aqui, ó. Tá? 110, não sei se dá para enxergar daí, acho que não. Mas aqui tá 110 graus, então 108 ficaria mais ou menos aqui. Pronto, então fizemos aqui um setor circular que tem 108 graus, tá? Ele vai representar os 6 alunos que tiraram nota 10. E assim a gente continua. Agora, se eu quiser saber o percentual, né? Qual é a porcentagem desses alunos? 108 graus, esse setor circular representa uma porcentagem. Então a gente pode usar uma outra regra de 3, tá? Posso tanto usar o número de alunos, como usar os graus, tá? Por exemplo, vamos usar o grau aqui, ó. Eu tenho 100% corresponde a 360 graus, correto? Se eu tiver aqui um ângulo de 108 graus, isso vai corresponder a x. Aí multiplicando cruzado, fica 360x igual a 100 vezes 108, que dá 10.800. Aí 360 que está multiplicando, né? Eu divido aqui os dois lados por 360 e eu vou encontrar o valor do meu x. Posso cortar um zero aqui. Eu acredito que dê... Vamos lá, não lembro. Vamos fazer a continha aqui, ó. 10.800 dividido por 360 dá 30, tá? Então 30% é a porcentagem correspondente a esse setor. E aí é interessante a gente fazer uma legenda, né? Então a gente já calculou aqui, ó, que esse setor circular, ele corresponde às pessoas que tiraram nota 10, eu pintei de laranja, então vamos fazer a nossa legenda que está aqui. Bom, quanto deu aqui? 30%. Vamos puxar uma setinha, colocar 30%. E assim por diante. Vamos calcular agora os 9 alunos que estão aqui. Esses 9 alunos correspondem, né, a um
uma fatia do nosso círculo, é um setor circular, que para calcular em graus a gente faz essa regrinha de 3, e ao mesmo tempo possui uma porcentagem, que a gente faz uma outra regrinha de 3. Então vamos fazer aqui rapidinho agora, acelerar o processo. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, a gente sabe então que 20 alunos corresponde a 360 graus, 9 alunos é x. Multiplicando cruzado vai ficar 20 vezes x, 20x, e 9 vezes o 360 dá 3.240. Para isolar o x, divide tudo por 20 e a gente vai encontrar a resposta aqui que vai dar 162 graus, ok? Então, para eu representar, né, nesse círculo aqui, ó, os 9 alunos que tiraram nota 9, eu preciso desenhar um setor circular de 162 graus. Então, eu venho aqui, pego o meu transferidor, vamos localizar aqui, ó, centralizei, alinhei, vou abrir 162 graus. Então, vai do 0 até o 162, quase que meia volta, né? 160 está aqui, 162 um pouquinho para cá. Tá? Então a gente liga aqui. Pronto. Então tá feito aí o setor circular de 162 graus. 162 graus. Beleza? Bom, legal a gente colocar a legenda aqui, né? Vamos pintar essa parte aqui de verde. Então aqui a gente tem... Opa, isso aqui não é verde. Aqui nós temos um ângulo de 162 graus, um setor, né, de 162 graus, que corresponde aos alunos que tiraram nota 9. Vamos pintar na nossa legenda. E também é legal aqui, ó, a gente calcular a porcentagem, né? Então, qual é a porcentagem desses alunos? Então, a gente vai lá, ó, 100% é 360 graus, x igual a 162. E aí vamos fazer a multiplicação aqui. Bom, multiplicando tem 360 vezes x, que dá 360x. 100 vezes 162 dá 16.200. Para isolar o x, a gente divide por 360. Tá? E o x vai ser igual a... vamos fazer 16.200 dividido por 360. 16.200 dividido por 360 é igual a 45. Tá? Então, 45%. Essa é a porcentagem que os 9 alunos correspondem. A gente pode puxar uma setinha aqui e escrever, de novo, eu peguei o verde errado, escrever aqui 45%. Certo? Então quase metade da sala, né, tirou nota 9. Ainda falta a gente representar aqui esses 4 alunos e esse 1 que está aqui. Então, rapidinho, vamos fazer esses aí. Bom, aqui nós temos 20 alunos 360 graus, 6 alunos é x. Deixa eu pegar o outro azul. Bom, aí vai ficar 20 vezes x, 20x. 6 vezes o 360 dá 0. 36 sobe 3. Não, aqui é 4, né? Desculpa, 4 alunos. Então, 4 vezes o 360 dá 0. 24 sobe 2, 1440. Aí vai dividir por 20, vai dar 72, tá? Então, 72 graus. Agora a gente pega o transferidor, abre um ângulo de 72 graus. Então, vamos falar 72 graus, centraliza a linha. O 72, ele está aqui mais ou menos, ó. Então, a gente vem e traça um setor com 72 graus. Então, aqui a gente tem um ângulo de 72 graus, tá? Esse ângulo, ele corresponde aos alunos, né? Esse setor corresponde aos alunos que tiraram nota 4, nota 8, né? São 4 alunos. Então, vamos pintar aqui de roxo, não, pintar de vermelho, tá? Então, aqui a gente tem o setor circular dos alunos que tiraram nota 8, tá? Então, pinta aqui na legenda, nota 8 de vermelho. E vamos calcular a porcentagem desses 8 alunos, tá? Esses 8 alunos, eles vão corresponder a 20%. Ok? 20%? Isso. 20%, tá?
Para a gente calcular esses 20%, é só a gente vir aqui, né, e substituir o 162 por 72. Então vai ficar 360 vezes x, 360x, 100 vezes o 72 dá 7.200. Aí você vai dividir o 7.200 por 360, vai dar 20, tá? Então tá feito aí mais um setor circular. E está faltando o último, né? Que um aluno tirou nota 7. Então como é que a gente vai trabalhar com esse um aluno que tirou nota 7? Aqui eu posso, ó, somar os graus que eu já tenho e ver quanto está faltando. Por exemplo, 108 mais 162 dá 270. 270 mais 72 dá 342. Para 360, para fechar a volta, está faltando 18%. Então esse ângulo que está aqui, ó, é um ângulo de 18%. 18 graus, desculpa. Tá? Então a gente vem aqui, pinta ele de 18 graus, esse setor aqui é 18, certo? 18, vamos pintar de roxo aqui na legenda. É um aluno que tirou nota 7, então ele corresponde a 18 graus. E em termos de porcentagem, é só a gente ver quanto falta para dar 100, né? 20 mais 30 dá 50, mais 45 dá 95. Então em termos de porcentagem, aqui é 5%. Beleza? Então assim, dá um pouquinho de trabalho para construir o nosso gráfico de setores. Principalmente se a gente tiver essa preocupação de calcular, né, o ângulo para desenhar o setor circular e também precisar da porcentagem para representar. Beleza? Agora, há situações que a gente só precisa fazer um cálculo, então não vai ser tão difícil. Bom, pode ser que tenha gente que esteja pensando assim: poxa vida, legal esse negócio de gráfico de setores, né? Agora eu vou fazer todos os gráficos dessa maneira. Não é bem assim, tá, gente? Toma cuidado, a gente tem vários tipos de gráficos e eu vou mostrar para você, vou colocar na sua tela aí, 2 exemplos de gráficos de setores que não é conveniente ser usado. E já explico o porquê. Bom, pessoal, esse primeiro gráfico que apareceu aí sobre os gêneros de filmes preferidos, por que ele não é um gráfico ideal para ser representado por meio de gráfico de setores, tá? Por que a sua representação ideal não é a de gráfico de setores? Porque são muitas informações, tá? E aí você olha para o gráfico e você não consegue fazer uma leitura rápida de qual é o gênero de filme preferido pelos alunos, tá? Você bate o olho ali, são muitas cores e uma legenda muito grande. Então, qual seria a melhor maneira de representar esse gráfico? Bom, seria o gráfico de colunas, né? Repare que a gente consegue fazer uma leitura muito mais rápida nesse gráfico de colunas do que em relação a esse gráfico de setores. E a mesma coisa no outro gráfico, tá? O outro gráfico são setores muito parecidos. Então, visualmente, a gente não tem uma distinção boa, né, de qual é o setor maior. Se não tivesse essas porcentagens escritas, a gente ia olhar e ia parecer tudo meio igual, o azul, o laranja, o roxo, o verde, tá? Bom, o roxo e o verde, eles são iguais. Então, quando a gente tem setores circulares muito próximos um do outro, também não é legal a gente usar um gráfico de setores. O ideal seria, mais uma vez, o gráfico de colunas. Então, a gente faz aqui uma leitura mais precisa, né, do que aqui. Tá? Então, há situações em que os gráficos de setores não são ideais, não é o certo ser usado, tá? Não é o mais ideal, o mais recomendado ser usado. Bom, aí fica assim, né? A gente tem vários tipos de gráfico: gráfico de barras, colunas verticais, horizontais, gráficos de segmentos, gráficos de setores, pictogramas. Então, para cada situação, cabe você fazer uma análise, pensar um pouquinho e decidir qual é o melhor tipo de gráfico que eu posso estar utilizando. Pessoal, essa foi a nossa aula então sobre gráficos de setores. A parte teórica nós já finalizamos. Agora eu vou trabalhar com mais exercícios, tá? A gente vai trabalhar com mais exercícios para a construção de gráficos de setores, usando aí a nossa regrinha de 3. Nós vamos também resolver um exercício do Enem no finalzinho da aula, que fala sobre gráfico de setores. Então, quem quiser parar a aula por aqui, beleza, né? Parte teórica finalizada. Vamos trabalhar com resolução de problemas agora. Então, quem quiser continuar, eu acho que é legal.
já faço um pedido para você também. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, né? Deixa aí um comentário legal, deixa o seu joinha e ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano, beleza? Então vamos lá para a primeira questão na sua tela, pause o vídeo e tente resolver, depois dá play para verificar se está certo. Bom, o que falava na nossa primeira questão? Observe a tabela a seguir como estão distribuídos os salários dos 20 funcionários da empresa de Fernando. Então a gente tem 5 funcionários ganhando R$ 900, 7 funcionários ganhando R$ 1.300, 4 funcionários ganhando R$ 2.100 e 4 funcionários ganhando R$ 3.600. O que nós temos que fazer? Construir um gráfico de setores, né, com essas informações que estão aí na tabela. Bom, é importante a totalidade, né? O exercício já fala que são 20 empregados, 20 funcionários. Então, para a gente construir o gráfico de setores, nós vamos usar uma regrinha de 3, relacionando o número de funcionários com o grau, né? Qual é a quantidade de graus, qual é o ângulo, né? A medida do setor circular, a medida do ângulo relacionado ao setor circular. Então, 20 funcionários representa o total. E o círculo todo tem 360 graus. Então, o total de funcionários corresponde a 360 graus. 5 funcionários que ganham R$ 900 correspondem a X. Então, eu vou fazer o cálculo de azul, depois eu vou pintar aqui de azul no meu setor circular. Bom, resolvendo a nossa regrinha de 3 aqui, 20 vezes X dá 20X, e 5 vezes o 360 dá 0, 30 sobe 3, 1.800. Aí, para isolar o x, a gente divide por 20, né, os dois lados da igualdade, e vamos ter que o x é igual a 90, tá? Então, 90 graus aí é o setor circular correspondente aos 5 funcionários que recebem R$ 900. Então, nós vamos pegar agora o nosso transferidor e abrir um arco aqui de 90 graus. Vamos fazer, começa desenhando um raio aqui, né? E a partir desse raio a gente desenha 90 graus. Então, centraliza e alinha e vamos contar do 0 até o 90. O 90 está aqui, ó. Então, a gente faz agora um segmento de reta aqui. Beleza, então tá feito aí o nosso primeiro setor circular. Vamos pintar de azul, tá? Então, esse setor circular ele corresponde aos funcionários que ganham R$ 900. Aí depois nós temos 7 funcionários que ganham R$ 1.300. Temos que saber qual é o setor do gráfico que eles vão ocupar. Então, mais uma vez, né, os 20 funcionários correspondem ao total, né, de funcionários da empresa, então correspondem ao total de ângulos que a gente tem no círculo, 360 graus. 7 funcionários é X. Vamos multiplicar cruzado. 20 vezes X é 20X. 7 vezes o 360 dá 0. 42 sobe 4, 2.520. Para isolar o x, a gente divide aqui tudo por 20, para isolar o x, né? E aí vamos encontrar que o x é igual a 126 graus, beleza? 126 graus aí é o valor do x. Aí a gente vai colocar 126 graus aqui no nosso gráfico. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, centralizar e alinhar. E a partir daqui eu vou sair do 0 e andar até o 126, que é mais ou menos aqui. Tá? Então agora a gente faz o segmento de reta, faz um raio aqui, né? Nessa direção. E nós temos aqui a representação dos 7 funcionários que ganham R$ 1.300. Então vamos colocar aqui, vamos pintar de laranja, né? Os 7 funcionários que ganham R$ 1.300. Laranja. Agora, vamos para os 4 funcionários que ganham R$ 2.100. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, ó, 20 funcionários é 360 graus, tá? 4 funcionários é X, multiplicando cruzado. Peguei a caneta errada. A gente tem aqui, ó, 20 vezes X dá 20X. 4 vezes o 360 dá 1.440. E aí, para isolar o X, divide tudo por 20. Vamos encontrar que o x é igual a 72 graus, correto? Correto, tá? Então, nós vamos agora abrir aqui um setor de 72 graus. Vamos lá.
centraliza e alinha o nosso transferidor. Vamos lá, centralizar e alinhar. E a partir daqui eu abro 72 graus mais ou menos aqui nesse pontinho, tá? No ponto do 2 pontos. Faz um raio. Deixa eu sair da frente de vocês. Pronto. Então aqui a gente tem o setor correspondente aos funcionários que ganham R$ 2.100. Vamos pintar esse setor de verde. Verde. Só, e aí nós temos novamente, né, mais um setor aí, que são dos funcionários, que ganham R$ 3.600. Só que são 4 funcionários. É a mesma coisa daqui de cima, né? Eu não escrevi porque ia ser igual, mas eu vou colocar aqui só para a gente perceber que é a mesma coisa. 20 funcionários, 360 graus. 4 funcionários, X. Como a gente já viu aqui, o X vai dar 72 graus, tá? Então, esse setor aqui que eu vou pintar de vermelho, ele tem 72 graus também, igual o verde, né? Que ele representa os funcionários que ganham R$ 3.600. Percebam que esse exercício ele pediu apenas para a gente desenhar o gráfico de setores. Ele não pediu o percentual relacionado a cada um, né? Ele só pediu para a gente montar o gráfico. E para montar o gráfico, nós precisamos conhecer os ângulos, né? Então a gente teve que calcular esse ângulo, que foi de 90 graus. Esses dois aqui, ó, deram 72 cada um. Correto? E esse outro aqui, que foi um ângulo de 126 graus. Então, para eu poder montar o gráfico, eu preciso desses ângulos, eu não preciso das porcentagens, tá? Preciso apenas dos ângulos, ok? Então, tá feito aí o nosso primeiro exercício. Vamos para a questão número 2. Bom, nossa segunda questão fala assim: a escola Musicando fez um levantamento da idade dos seus alunos e organizou esses dados em uma tabela, tá? E aí na tabela a gente vê que tem alunos com 16 anos, alunos com 17 anos, tem alunos com 18 anos, 19 anos e 20 anos. E aí o exercício quer que a gente coloque, que a gente represente esse gráfico de colunas em um gráfico de setores, beleza? Então a gente tem aqui, ó, 5 idades diferentes, então nós vamos ter 5 setores circulares. E para a gente construir esses setores circulares, a primeira coisa que nós precisamos é a totalidade de alunos. Qual é o total de alunos que essa escola tem? Eu já deixei calculado aqui para a gente ganhar tempo. Essa escola tem 60 alunos, correto? Então a totalidade de alunos é 60. E aí, usando regra de 3 e fazendo a leitura do gráfico de colunas que está aí, nós vamos encontrar aí a medida do ângulo central relacionada a cada setor circular. Então, nós não precisamos calcular porcentagem. Repare que eu não estou representando nenhuma porcentagem aqui, eu estou usando apenas as medidas dos ângulos, né? Eu preciso saber a medida do ângulo central de cada setor circular para poder construir o nosso gráfico. Então, vamos lá. Primeira informação, ó. 60 alunos é o total de alunos, 360 graus. 16 anos são 10 alunos. A gente faz a leitura da coluna, né? A primeira coluninha verde do gráfico vai até a altura do número 10. Então, 10 alunos tem x graus. Então, vamos lá, usando a cor azul, multiplicar cruzado. 60 vezes x dá 60x e 10 vezes 360 dá 3.600. Para isolar o x, divide tudo por 60 e a gente vai encontrar que o x é igual a, dá para cortar um zero aqui, 60 graus. Tá, então, o nosso primeiro setor circular tem 60 graus, vai representar os alunos com 16 anos, eu vou pintar de azul na minha legenda. Então, vamos pegar o nosso transferidor para a gente fazer aí um setor circular de 60 graus. Começa fazendo um raio, e aí você abre 60 graus. Ó. Centralizei, alinhei, e vou abrir do 0 até o 60, tá aqui. Faz um outro raio aqui. Vamos pintar esse setor de azul. Então aqui nós já representamos os alunos que têm 16 anos, tá? Então os alunos com 16 anos ficaram representados nesse setor circular. Esse ângulo aqui tem 60 graus, né? Agora vamos calcular os alunos que têm 17 anos, né? Os alunos com 17 anos vão representar uma parte desse círculo, né? Um setor circular. E a gente vai procurar agora, né? E vamos pintar na legenda de roxo, beleza?
Então, ó, 60 alunos é o total, 360 graus. 23 alunos tem 17 anos, tá? Esses 23 alunos é x. Vamos multiplicar cruzando. 60 vezes x dá 60x. E 23 vezes o 360, vou fazer aqui na calculadora. 23 vezes 360 dá um total de 8.280. Então, 8.280. Agora, para isolar o x, divide tudo por 60, né? Então, vamos dividir aqui por 60 e x vai dar 138 graus, tá? Então, 138 graus vai ser o ângulo central que a gente vai ter que fazer para representar os alunos que têm 17 anos. Então, vamos construir o nosso ângulo aqui, ó. Vou centralizar, alinhar e vou abrir um arco de 138 graus, né? Partindo do zero. 138 mais ou menos aqui, né? 140 aqui mais ou menos, tá? Vamos desenhar um raio e pintar esse setor circular de roxo, tá? Então, esse setor que está aqui representa o setor dos alunos que têm 17 anos. Aqui a gente tem um ângulo de 138 graus, ok? Então, vamos pintar aqui de roxo. Pronto. Então, já foram dois setores. Agora, a gente vai representar no gráfico os alunos que têm 18 anos. Então, mais uma vez, vamos partir aí para a nossa regra de 3. Que cor que eu usei ali? Vermelho. Então, 60 alunos é o total de alunos, 360 graus. 20 alunos, x, multiplicando cruzado, vai ficar 60x igual a 7.200. Aí, para isolar o x, a gente divide tudo por 60, né? Vamos dividir tudo por 60. E a gente vai encontrar que o x é igual... Quanto vai dar aqui? 120. Tá? Então, para representar os alunos com 18 anos, eu vou pintar de vermelho. Vou procurar um ângulo central aqui, ó, que tenha 120 graus. Vou construir, né, esse ângulo, não procurar. Então, a gente pega o nosso transferidor, alinha, centraliza e vamos abrir um ângulo de 120 graus. 120 está aqui, ó. Agora é só a gente desenhar um raio, né, nessa direção. Pronto. Então, esse ângulo que eu desenhei aqui é um ângulo de 120 graus, é um setor circular que tem um ângulo central de 120 graus. Agora a gente vem aqui e vamos pintar esse setor de vermelho. Pronto. Temos mais dois setores ainda para calcular, né? Nós temos aqui, ó, os alunos com 19 anos. São 5 alunos. Então, 360 alunos, 360 graus. 5 alunos, x. Multiplicando cruzado, 60x igual a 1.800, correto? Aí, para isolar o x, divide tudo por 60. E aí, o nosso x vai dar 30 graus. Então, para eu representar esses 5 alunos, eu vou fazer um setor, né, que tem ângulo central igual a 30 graus. Então, vamos lá. 30 graus. Pega o transferidor... Centraliza, alinha e vamos abrir 30 graus, que está aqui, ó, 30 graus. E agora é só ligar, fazer um raio aqui, né? Vou fazer um raio. Então, esse setor circular, que eu vou pintar de verde, ele tem um ângulo central de 30 graus. Então, vamos lá, pintando ele de verde. Bom, e aí sobrou, vou pintar na legenda também. Está sobrando um setor circular que é para os alunos, os dois alunos que têm 20 anos, tá? Eu posso fazer o cálculo só para conferência, para ver se está certo, mas já dá para saber que esses dois alunos que têm 20 anos, eles vão ocupar essa fatia aqui do gráfico, tá? Eles vão ocupar esse setor circular que está aqui. Beleza? Vamos fazer a conta aqui só para ter certeza. 60 vezes x dá 60x, 2 vezes o 360 dá 720, dividindo os dois lados por 60, vai dar um total de 12 graus, tá? Então, esse ângulo que está aqui é um ângulo que tem
12 graus, esse ângulo laranja. E está feito o nosso gráfico de setores, tá? Repare que a gente não se preocupou com porcentagens. Nós nos preocupamos sim com a medida do ângulo central que cada setor circular teria. Beleza? Isso é que é o importante para a gente construir o nosso gráfico de setores. E aí a nossa última questão, a questão do Enem aí na sua tela, um pouquinho mais complicada. Não tem que construir gráfico, mas tem que analisar o gráfico. Bom, a nossa última questão diz o seguinte, então, que o polímero de PET, né, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas, tá? Muita coisa, né? Muito material reciclado aí. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de... Bom, então nós temos aí dois gráficos de setores, né? O primeiro gráfico, ele está dizendo, né, qual é o destino da reciclagem dos PETs aí. E o segundo gráfico de setores, ele está ele está falando apenas dos usos finais na indústria têxtil, né? Então, por exemplo, aqui, ó, das 282 quilotoneladas que são recicladas, eu tenho uma porcentagem que vai para tubos, uma porcentagem que vai para filtros de arquear, uma porcentagem que vai para laminados, e tem uma porcentagem desse material reciclado que vai para a indústria têxtil, certo? Então, primeiro eu tenho que calcular qual é a quantidade de quilotoneladas que vai para a indústria têxtil. Depois que eu souber quanto que vai aqui para a indústria têxtil, aí eu vou focar na quantidade que ficou para tecidos e malhas, que é o que o exercício pede. Então, vamos lá. Duas regrinhas de 3 aqui, ó. Então, na primeira situação, nós temos... deixa eu pegar essa aqui. Primeira situação, nós temos que calcular 37,8% de, eu vou colocar assim, de 282 quilotoneladas. Essa é a nossa primeira situação, calcular 37,8% desse valor, tá bom? Então vamos lá, 37,8%, eu faço 37,8 vezes 282 e divido por 100. Beleza? Então essa continha vai me dar o total de quilotoneladas destinadas à indústria têxtil, tá? Vamos fazer aqui na calculadora, então. 37,8 vezes 282 dá um total de 10.659,6 e agora a gente divide por 100. Dá 106,596 quilotoneladas, tá? 106,596 quilotoneladas destinadas à indústria têxtil, né? Para a indústria têxtil. Oh, aqui não se corta, aqui corta. Tá? Então a gente teve essa quantidade aí de quilotoneladas destinadas aí para a indústria têxtil. Agora, dentro da indústria têxtil, a gente tem uma porcentagem, né, dessas quilotoneladas que vão para malhas e tecidos, uma porcentagem que vai para cerdas, cordas, monofilamentos e uma porcentagem que vai para não tecidos. Como a gente quer para tecidos e malhas é 30%, então a gente vai calcular agora 30% de 106,596 quilotoneladas. Bom, 30% eu posso, de 106,596, eu posso fazer 30 vezes 106,596 e dividir tudo por 100, beleza? Dá até para simplificar aqui e dividir por 10, né? Fazer vezes 3 e dividir por 10, ao invés de fazer vezes 30 e dividir por 100. Vamos lá, 3 vezes 106,596 dá 319
319,788. E agora a gente vai dividir por 10, né? Nós cortamos um zero, dá 31,9788. 31,9788. Bom, dos resultados que nós temos aí, quilotoneladas, né? Dos resultados que nós temos aí, ele se aproxima mais do 32. Então a gente ficou aí com 32 quilotoneladas, que é a alternativa C. Ok? Só, então essa foi a nossa aula aí de número 87, né? Nossa aula de número 87 da playlist de aulas do 7º ano. Uma aula um pouco complicada, porque o meu espaço é muito pequeno aqui, a gente tem muita conta para fazer, né? Tem muita coisa visual, tem que pintar, medir ângulo. Então uma aula um pouco complicadinha de dar nessa lousa pequena. Mas, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer da melhor forma possível. Vou ficando por aqui. Nós temos ainda mais 2 aulas para encerrar a playlist de aulas do 7º ano. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.